irmãos, boa noite. Boa noite. A paz do mestre Jesus esteja com todos nós. Vamos fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento à espiritualidade maior e fazer essa conexão com a espiritualidade. Primeiro, para agradecer por esse momento que nós estamos vivendo, por mais uma vez estarmos reunidos em nossa casa. Agradecer a todos aqueles nossos irmãos que fazem com que todo esse movimento aconteça, que a nossa casa funcione, que nós temos condições de prosseguir desde 25 anos até hoje. E nós agradecemos sempre a Jesus, a Deus, aos mentores espirituais da casa, para que continue acontecendo essa casa aberta e respeitada por todo o município. Portanto, meus irmãos, mais uma vez, obrigado por estarmos aqui. Vamos nos abraçar, vamos entrelaçar os nossos pensamentos para que o nosso irmão, professor João, quando faça uma palestra que tenhamos condições de absorvê-la na maior parte do tempo, para que tenhamos condições de chegar melhor do que entrando, de sair melhor do que entrando. Obrigado, Jesus, por mais esse momento. Que Jesus nos abençoe. Boa noite a todos. E boa noite a todas. Quando eu ainda era novo, jovem, quando a gente fazia uma concordância nominal, referindo-se aos homens, as mulheres aceitavam. Hoje elas não aceitam mais. A gente tem que dizer boa noite a todos, boa noite a todas. A ponto até da gente já ter sido uma mulher presidenta, conversa que não existe esse nome presidenta, mas é o que a gente escutava sempre. Mas todo mundo sabe que já falaram várias vezes, eu sou professor, gosto muito do que sou. Não sou do século XV, estava conversando ali com um amigo, mas eu tenho 48 anos que lido com a educação. Já sou aposentado, mas ainda trabalho até hoje dirigindo uma escola, Colégio Santa, de onde eu estudei, e gosto do que faço. Outro dia eu fui a uma entrevista e me perguntaram se ser professor é karma. E eu disse que para mim ser professor é prazer. Eu tenho 48 anos, como eu já disse, que lido com educação. Nunca um aluno me desrespeitou, até hoje. E esse foi meu aluno, e hoje é um dos meus meios de transporte. Eu tenho esse e mais outros. E sou um professor exigente, todo mundo sabe disso. Sou cumpridor das minhas tarefas. Chego à escola 6h30 da manhã, porque eu quero ver quem vem fardado, quem não vem, quem chega atrasado. O professor que atrasa, quando ele chega, eu acho em sala, não precisa reclamar dele. O outro dia ele já sabe que não chega mais atrasado, porque se chegar já me encontra em sala de aula. Por isso eu gosto do que faço. Sou casado vai fazer 45 anos. E tenho um casal de filhos, já tenho netas. Eu criei 2 netas e agora eu tenho um bisneto, pela graça de Deus. Minha história é mais longa um pouco, mas eu não vou falar porque eu vim falar da minha vida. Mas todo mundo sabe que eu não cresci. Eu ia dizendo quando eu era pequeno, mas eu não posso dizer quando eu era pequeno, porque ainda hoje eu sou pequeno. Mas quando eu era criança, eu sempre fui uma criança de questionar muito. A minha Santa Mãe, ela era muito severa, e nós tínhamos uma situação financeira muito difícil. Meu pai tinha filho mais do que ninguém, somos 10 irmãos. Nós morávamos na zona rural, e eu trabalhava muito para ajudar papai a criar meus irmãos menores.
E a minha mãe, ela tinha uma correia pendurada lá no prego. E se desobedecesse a ela, apanhava. Se a gente corresse quando ela fosse bater, apanhava 2 vezes, porque apanhava porque já ia apanhar, e apanhava porque corria. Então ninguém corria. E muito honesta, de um coração orgulhoso, uma beleza. Se tem céu, um pedaço é dela. Mas eu era muito, alguém me chamava de menino atrevido. Se eu respondesse aos mais velhos, eu apanhava. Quando os mais velhos mexiam comigo, minha mãe me orientava como eu desse a resposta para eles. É tanto que meus irmãos mais velhos, eles não gostavam de andar comigo, porque eu era tido como um menino respondão. Não mexesse comigo, não tinha problema, mas se mexesse, eu tinha resposta na ponta da língua, como dizia minha mãe. Mas minha mãe, muito católica, eu não sei se aqui existe uma santa chamada Medalha Milagrosa, existe aqui na cidade? Não sei. E na minha casa, nós morávamos. Não é? Então, essa santa visitava a nossa casa 2 vezes por ano. E quem era o rezador do texto? Eu comecei lendo o texto decorado, porque eu ainda não sabia ler, mas a maior vontade da minha mãe era que eu fosse ser padre. Eu não troco a minha Maria Júlia, com quem eu sou casado, pois nós somos primos, nem para ser papa. Imagine para ser padre. E eu nunca pensei em ser padre, porque padre não se casa. E entra até em contradição com a Bíblia, porque lá em Tiago, no capítulo 3, ele diz que ser padre importante, então deve ser casado, possuir uma só mulher, saber dirigir bem a sua casa para poder dirigir a casa de Deus, é bíblico. E eu não tinha nenhuma tendência a ser padre, só era muito rezador de novena e de terço. Mas eu continuei sendo católico, morava na zona rural, no município de uma cidade chamada Araçagi, acho que ninguém aqui a conhece, mas eu vim estudar em Guarabira, já depois de 20 anos de idade, quando eu fiz o meu primeiro ano ginasial, que hoje é o 6º ano, e fui estudar. Tornei-me ainda cada vez mais católico. Eu era católico, apostólico, com rumo, não era sem rumo não, era de rumo mesmo, porque eu era de dentro da Igreja Católica. Além de eu dar reuniões para os noivos se casarem na Igreja Católica, eu ainda dava aula de português e de literatura para os seminaristas. De modo que eu tenho ainda essa semana me encontrei com ele num velório lá, e ele foi rezar, e a gente conversou um pouco. É um chamado Padre Adalto, não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ver, mas eu não consigo nunca chamá-lo de padre, porque eu estive o tempo inteiro acompanhando durante 3 anos. Outro dia eu ia bem apressado, ele parou o carro bem rápido e disse: olha, eu quero que o senhor dê uma olhada aqui, que eu vou fazer uma pregação, eu quero ver se as colocações pronominais estão colocadas de maneira correta. Ele vai embora, rapaz, o que importa é a mensagem. Faça como Paulo de Tarso, quando disse que quando a gente receber uma mensagem, não observe da boca de quem ela sai, observe o que ela tem para nos tornar melhor. E fez uma comparação num sábado, quando ele disse que quando a gente receber uma mensagem, porque muitas vezes a gente recebe uma mensagem e fica observando, só quer ser santo ou santa, mas aquilo, e é errado. A gente não deve analisar ninguém pelas mensagens, mas o valor que a mensagem tem para que a gente possa engrandecer a nossa alma. E Paulo de Tarso, ele já nos advertia a esse respeito. Ele até faz uma comparação dizendo que a gente observa como uma cédula.
Quando a gente recebe uma cédula de 50 ou de 100 reais, a gente nunca imagina pelas mãos dos malfeitores que ela já passou. A gente quer saber o valor que ela tem para comprar o que a gente precisa. Ou alguém aqui já pensou, isso aqui passou na mão do malfeitor? Eu não peço. Eu quero saber o valor que ela tem. E Paulo de Tarso já nos advertia muito a esse respeito. E eu continuei muito católico. Tinha um bispo chamado Dom Marcelo, que nós éramos amigos. Ele bispo, eu professor, mas eu ia à casa dele constantemente, porque eu dava reuniões para o noivo se casar na Igreja Católica, e por isso eu precisava estar muito ligado aos movimentos. Minha esposa sempre ia comigo, mas ela não gostava muito. Depois, se der tempo, eu conto por quê. E eu continuei na religião católica, mas lembro no começo que eu era uma criança atrevida, porque perguntava muito, e Dom Marcelo não tinha sossego, porque eu chegava para ele e perguntava: Dom Marcelo, quem fez os anjos? E ele dizia: você sabe que foi Deus. Eu digo: então pronto, e quem fez o demônio? Ele dizia: é mistério. Eu digo: então deixa o demônio para lá. E eu? Ele nem me fez anjo, nem me fez demônio. Se ele tivesse me feito anjo, não dava trabalho a ele e nem dava trabalho a mim. E eu sempre questionava muito. Eu pegava a Bíblia, que o povo pensa que quem é espírita não lê a Bíblia. A Bíblia é meu livro de travesseiro, eu não leio, eu estudo. Há uma diferença de ler e estudar. Então é meu livro de travesseiro a Bíblia. E tem aquelas passagens que dizia: bem-aventurados os aflitos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem, porque são chamados filhos de Deus. Eu não aceitava aquilo por nada. Eu pegava a Bíblia, guardava, eu digo: então eu vou continuar sem ser filho de Deus, porque eu não aceito sofrer para poder ser filho de Deus. Eu sou pecador, meu filho me pede um pão que eu já passo manteiga e ainda asso. E Deus, que é todo poder, bondade e grandeza, Ele vai querer que seus filhos sofram? Eu não aceito isso. Não tinha jeito de eu aceitar aquela passagem da Bíblia. Eu dizia: como é que pode Deus querer que para poder ser considerado seu filho a gente tem que sofrer? Então eu vou continuar não sendo seu filho. E sempre continuei com os meus questionamentos. Mas um belo dia, eu muito católico e trabalhava muito. Não, hoje eu sou de trabalhar muito. Eu dirigi uma escola do estado com muitos alunos. Eu fazia licenciatura plena em letras. Eu sou da primeira turma de licenciatura plena da UFP de Guarapira. Ainda dava aula no turno à noite, na hora folgada, nesse colégio que eu dirijo hoje. Ainda tinha uma escola particular. Mas o pior de tudo é que eu não sou aquelas pessoas que um dia dá expediente num canto e outro dia dá expediente no outro e o outro fica descoberto. Eu sou muito exigente comigo mesmo e pago um preço muito alto por isso. E tem uma irmã nossa, irmã de religião, chamada Isis, que ela tem uma mediunidade fora do comum. Ela é espírita, eu católico, e ela me presenteou com o Livro dos Espíritos, uma das obras mais belas que eu já vi na minha vida. E ela, para ir para o colégio, eu era diretor dela na época, e para ir para o colégio ela passava em minha casa e me presenteou com esse livro, mas eu coloquei lá na minha estante e nunca abria meu livro que ela tinha me presenteado. E de uma hora para outra eu ia dirigindo. Nessa época eu ia dirigindo, que eu tinha muito que fazer e a pé não dava tempo, que eu tinha que andar de carro dirigindo, porque eu não gosto de dirigir. Até hoje eu posso ir carro de 79 até 85, nunca gostei de dirigir. Até hoje eu
não gosto de dirigir, por isso eu não possuo carro, mas sempre aparecem os médios de transporte que me conduzem. E eu ia andando, em minha frente vinha um automóvel e ele se dividiu em dois. E a partir daí eu deixei de ver normal para ver duplicidade de imagens. Eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? Se eu trancasse, se eu botasse a mão assim, eu via normal. Mas se ficasse os dois olhos, eu via duplicidade de imagens. Isso faz uns 36 anos, mais ou menos. Naquela época, médico oftalmologista em Guarabira era muito difícil. E tinha um, que hoje é famoso em João Pessoa, que dá expediente lá, plantão em Guarabira, e eu procurei. Ele não sabia, ainda estava terminando o curso, ficou meio sem saber muita coisa. Disse, mas eu vou levar o problema para a universidade, e levou. Quando chegou lá, os professores dele disseram que não pegasse o problema, que era complexo. E quando ele voltou na outra semana, me deu essa triste notícia, que era um caso sério, que eu procurasse outro médico. E eu procurei aquele médico famoso ali na Epitácio Pessoa, Institutos de Olhos da Paraíba. Todo mundo aqui conhece. Oswaldo Travasso. E ele me examinou, mandou eu tirar um raio-x dos dentes, eu tirei. Fez todo o exame de fundo de olho, não encontrou nada. Problema no dente também não tinha nada. Fiz todos os exames de sangue, também não tinha nada. E o problema continuava. E sem ninguém saber o que era. Quando foi um dia, essa minha querida amiga, irmã, foi à minha casa e conversou comigo, mas ainda muito receosa, porque eu muito católico. Aí eu estava fazendo um trabalho em grupo à noite lá na universidade. E eu a vi o tempo inteiro olhando para mim. Olhando para mim. Ela tem uma mediunidade fantástica. Mas ela não disse nada. No outro dia ela foi à minha casa e disse, João, eu tenho uma coisa para dizer. Eu digo, pode dizer. Você não tem problemas de ordem material. Você tem um problema de ordem espiritual. E eu dei uma risada irônica na cara dela. E disse mais assim, Isis, que conversa é essa? Você vem com essa conversa para mim? Até hoje eu não tenho lembrança que nunca prejudiquei uma pessoa. Se eu não posso puxar pela mão, prejudicar nunca. Como é que você vem com uma proposta dessa? Como é que alguém haveria de colocar, imagina o termo, catimbó em mim? Veja o termo. Ela levantou-se e disse, João, falou bem forte, não se trata de catimbó. Se trata de uma outra existência que você teve com a religião tradicional e saiu citando. E hoje ele está lhe acompanhando, lhe perseguindo, não encontrou outro meio, o meio agora é esse. E aí ela, permita o termo, rasgou o verbo. Eu olhei, parei. A essas alturas, eu já tinha procurado um médico neurologista que tinha uma clínica, não sei se ainda tem ali na torre, do Erasmo Bar, professor catedrático da Universidade Federal da Paraíba, e que na época se pagava, acho que era cruzeiro, 20 cruzeiros por uma consulta, ele cobrou 40. Me examinou 2 horas, até lá de algodão, ele passou dentro do olho. Ele bateu assim no miolo e disse, João, tem hora que a medicina não sabe de nada. Eu não sei o que você tem. Já tratei de problemas com essa mesma
esse mesmo jeito de ser, porém com reações diferentes. Me examinou 2 horas. Eu não sei o que você tem. Eu disse, quer dizer que eu não vou ficar bom? Ele disse, vai. Como é que eu vou ficar bom se o senhor não sabe nem o que eu tenho? E tinha umas injeções chamadas citoneurin, uns comprimidos, e eu tomava aquilo demais. Mas quando eu tive essa conversa com Isis, ela disse, vá à nossa casa lá na Costa Beris, terça-feira. Eu disse, vou nada. Quando eu cheguei em casa, contei à minha esposa, ela disse, nós vamos, já fazia mais ou menos, aproximadamente, quase 3 meses. E isso eu já tinha procurado o doutor neurologista, já tinha feito uma tomografia computadorizada, que na época era o exame mais sofisticado que tinha, e Oswaldo Travasso me acompanhando, e eu dizia para ele, doutor, o que é que eu tenho? Depois que eu me recuperei, eu disse, doutor, o que foi que eu tive? Ele disse, pode ter sido um problema no dente? Eu disse, não, eu fiz raio-x e não tinha nada. Ele disse, pode ter sido uma falta de vitamina, eu fiz exame de sangue também, doutor, e não tinha nada. Ele disse, vamos deixar para lá. E quando isso me convidou para ir à casa espírita, eu fui na terça-feira, com 8 dias, eu estava bonzinho. Tinha ficado recuperado por completo. Mas quando fizeram o atendimento, ela recebeu um papel, ela psicografou um papel com um remédio chamado organeurópico. Eu não esqueci o nome desse remédio nunca mais. Ela sabia a peça que sou. Ela disse, eu não vou passar esse papel para ele enquanto eu não visitar as farmácias. Ela foi à primeira farmácia, não encontrou. Ela disse, olha, parece que eu não vou encontrar esse remédio. Foi na outra e encontrou o remédio. Aí foi quando passou, me entregou o papel. Eu fui à farmácia e comprei esse bendito remédio. E com 8 dias eu estava bonzinho. Não é dizer que eu melhorei, eu fiquei bom. E quando eu voltei para os médicos, eles não souberam me dizer o que tinha acontecido comigo. E aí eu disse, aí a minha esposa disse, nós vamos agora ser espírita. Eu digo, eu quero ser espírita. Ela disse, mas agora você ainda tem dúvida? Vamos para a doutrina espírita? Aí eu disse, eu sou muito de questionar. Eu vou estudar a doutrina espírita primeiro. E quando eu comecei estudando a doutrina espírita, o meu objetivo era fazer com que eu encontrasse meios para que eu pudesse dizer que aquilo não existia. Aí fui a um congresso espírita no Centro de Convenções em Olinda. Eu acho que aqui alguém já deve ter ido a esse congresso. E quando cheguei nesse Centro de Convenções, nesse congresso, ia haver encontro de todas as federações da região Nordeste, dos 9 estados, e a Federação Espírita Brasileira. Como eu sou professor de português, eu disse, eu vou a esse congresso que eu quero ver se a linguagem de uma federação é a linguagem da outra, porque se não for, hoje eu analiso pela linguagem e vou saber se estão mentindo ou não. Aí fui ao congresso, passei, parece 4 dias no Recife, em Olinda, ele fica entre Olinda e Recife, mas a linguagem do Maranhão era a mesma da Paraíba. Eu digo, a coisa parece que tem lógica, mas eu ainda não estava satisfeito. Fizeram uma viagem para Uberaba para conhecer Chico Xavier. Eu disse, eu vou. E fui eu e minha esposa visitar Chico Xavier. E nós passamos 8 dias viajando para lá, e chegamos lá, passamos 4 dias em Uberaba, conversei com Chico Xavier 2 vezes. Cheguei à casa dele no centro, era 7h30 da noite, saí 4h30 da manhã. Eu tenho uma facilidade muito grande para dormir, mas nessa noite eu não tive sono. Era quase uma feira. E eu fiquei o tempo inteiro, conversei com ele,
E eu ainda duvidoso, eu disse, mas ainda não está tão certo. Eu vou à Federação Espírita Brasileira, fui visitar a Federação Espírita lá em Brasília. Eu disse, ainda não estou satisfeito. Eu vou visitar Irmã Dulce, essa aqui santificaram agora, canonizada. Visitei Irmã Dulce, eu ainda não estou satisfeito. Eu vou visitar Divaldo Pereira Franco, que é a mansão do caminho que fica em Salvador. Visitei Divaldo Pereira Franco e continuei aos questionamentos. A partir daí eu comecei aceitando, mas sempre com meus questionamentos. Porque eu não acreditava no que o povo chamava de reencarnação. Imagina, eu já estava bem, estudando bem, que hoje eu me considero um aluno do jardim da infância da doutrina espírita. E isso eu estudo há 36 anos, mais ou menos 38, nem me lembro da conta. Mas, cheguei para um amigo, eu disse, falo de reencarnação. Mas, por que um animal nasce com defeito? O que é que ele tem a ver uma coisa com a outra? Aí ele disse, é que você está esquecido que nós surgimos do mineral, vivemos do vegetal, andamos do animal e pensamos do hominal. Parei. Eu digo, tem lógica, mas ainda há dúvida. Fui estudar a Bíblia. Eu passava a Bíblia todo o tempo, mas não sei o que era, que parece que eu não via. Aí quando a gente lê aquela transfiguração que nós encontramos em Marcos 9, Lucas 12 e Mateus 17, principalmente Mateus 17, disse que Jesus, está lá escrito, Mateus 17, a transfiguração, eu acredito que aqui uma grande parte já deve ter lido, Jesus subiu ao Monte Tabor e levou consigo Pedro, Tiago e João. E nós sabemos que o Cristo teve quantos discípulos? 12. Mas ele só levou 3. E por que os outros não foram? Porque só esses 3 tinham o dom mediúnico. E Jesus sabia o fenômeno mediúnico que iria acontecer lá no monte. E subiram o monte, e quando chegou lá, se apresentam para o Mestre Jesus, Elias, e aquele profeta do Velho Testamento que escreveu os 10 mandamentos. Como é o nome dele? Moisés. Moisés e Elias se apresentam no Monte Tabor. E diz que apareceu um clarão muito forte, e uma voz disse, este é o meu filho bem amado. E quando os discípulos viram aquele fenômeno, eles botaram a cabeça por terra e disseram, mestre, como é bom estarmos aqui. Edificarei 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Na descida do Monte Tabor, Jesus proibiu que os discípulos não dissessem nada do fenômeno que tinha acontecido. Os discípulos vão e perguntam ao mestre, por que diz, na verdade, que Elias ainda vem? E ele disse, na verdade eu vos digo, Elias já veio e fizeram com ele o que irão fazer com o Filho do Homem. E os discípulos acreditaram que ele estava falando de João Batista. Elias foi um grande profeta do Velho Testamento e ele sabia manipular fenômenos de efeito físico, como Moisés também sabia. Só que Elias, ele desafiou 350 sábios da rainha de Baal em uma Bíblia, e em outra Bíblia
400. Eu estou dizendo assim porque alguém pode pegar a Bíblia e um tem 350 e o outro tem 400. Mas eu continuo com os 350 porque 400 já é demais. Fizeram um pacto, porque os sábios da rainha de Baal também sabiam manipular o fenômeno de efeito físico e provocar incêndio. Fizeram um pacto. Se alguém não incendiasse a fogueira, as fogueiras dele, então seria decapitado. E Elias se reuniu com todos aqueles homens da época, e quando eles começaram a se concentrar para incendiar as fogueiras, começaram chamando pelo Deus dele, e ele disse: grita mais alto, que teu Deus é surdo, ele não escuta bem, fala mais. Conclusão: as fogueiras dos sábios da rainha de Baal não incendiaram. Elias manda colocar água na fogueira dele, se concentra, e a fogueira dele pega fogo, incendeia. E como tinham feito o pacto, ele mandou tirar 350 cabeças dos sábios da rainha de Baal. Está lá na Bíblia, no Velho Testamento, quem quiser analisar. E a rainha disse: me vingarei de ti qualquer tempo. E ela vai, reencarna lá nesse reinado, e era amante do rei, e tinha uma filha, e Elias reencarnou como João Batista, e ele achava aquilo muito errado e aconselhava o rei para que acabasse aquele romance entre ele e aquela mulher. E mesmo assim continuava, mas a rainha detestava João Batista, porque era uma raiva, uma revolta que ela tinha lá do Velho Testamento. O rei deu uma festa e a filha da rainha dançou para os convidados, e todos os convidados e o rei ficaram encantados com o fato. O rei vai, se aproxima da jovem e diz o seguinte: pedes tudo o que quiseres, até a metade do meu reinado. A moça não sabia o que pedir, foi consultar a mãe dela, e ela disse: pede a cabeça de João Batista. O rei ficou apavorado, mas a palavra de rei não podia voltar, e mandou tirar a cabeça de João Batista e entregou, apresentou lá no salão, numa bandeja. Todo mundo sabe disso, está lá na Bíblia. Quando a gente volta para o Novo Testamento, lá no capítulo 17 de Mateus, quando ele diz: porque disse na verdade que Elias ainda vem, e Jesus disse: na verdade eu vos digo, Elias já veio, e fizeram com ele o que iriam fazer com o Filho do Homem. E os discípulos acreditaram que ele estava falando de João Batista, que foi justamente que cortaram a cabeça dele naquele presente do rei para a filha daquela amante do rei. Aí outro dia eu estava falando a esse respeito e me perguntaram: por que Deus permitiu que isso acontecesse? Deus não permite nada. Deus não castiga ninguém. Deus não pune ninguém. Deus nos ama do mesmo jeito que ama aqueles homens que atiram bomba, se bota bomba no corpo e toca fogo. Deus não privilegia ninguém. E a doutrina espírita, ela nos mostra e nos garante que a gente, tudo que diga, possa provar à luz da razão. E eu posso provar à luz da razão aqui, que Deus não privilegia ninguém. Eu espero não decepcionar ninguém, mas eu provo. Olha, o oxigênio nos rodeia todos os momentos, mas a gente só tira para a manutenção do nosso corpo o que é necessário para que a gente viva, porque nós somos tão egoístas que, se a gente pudesse tirar o oxigênio e guardar, a gente guardava no quarto, na cozinha, na sala, nos banheiros, para meus filhos, para meus netos, para meu bisneto, para meus vizinhos, para meu amigo. E Deus disse: não, você só tira o oxigênio que é necessário para a manutenção do seu corpo.
E a gente faz isso para manutenção. Porque nós, seres humanos, ainda somos egoístas. Hoje, permita aqui abrir um parênteses, eu ia caminhando, ia visitar a PLP, que eu também dirijo uma sede da PLP, que é a Associação dos Professores de Licenciatura Plena do Estado da Paraíba, implantaram há 4 anos lá em Guarabira. E eu não sei porquê, olharam para mim e disse: o homem que vai tomar conta da sede de Guarabira é esse. E estou lá. E encontrei um senhor sentado, ele estava olhando o prédio dele, e falei de um outro amigo nosso que teve que amputar uma perna. E eu perguntei como ele estava. E ele disse o seguinte: ele está muito ainda revoltado, choroso, porque ainda não aceitou o que Jesus mandou para ele. Mas eu respeitei, não disse nada. Porque eles acham que ele perdeu a perna porque Jesus mandou. Porque o povo ainda faz uma confusão muito grande entre Jesus e Deus. Outro dia eu dei uma palestra no outro canto falando da trindade humana. Mas hoje eu não vim falar de trindade humana, eu vim falar por que me tornei espírita. E quando ele disse que foi Jesus que mandou, eu saí: tá bom, tá certo, meu amigo. É a gente conversar com ele, para ele aceitar com naturalidade. Mas lembra que eu disse que Deus não condena ninguém, não castiga ninguém, não pune ninguém. Aí vocês podem me perguntar: professor João está perdendo o juízo. Não, eu provo. Deus criou suas leis. Quem nos pune não é Deus. Quem nos pune é sua lei, suas leis, chamadas de leis naturais. As leis naturais. Aí outro dia me perguntaram: em que livro a gente encontra isso? Eu disse: na nossa consciência. E todos nós aqui, sem exceção, já tivemos isso. Já fomos parabenizados pela nossa consciência, como também já fomos punidos pela nossa consciência. Porque Deus não cria santo nem cria demônio, Ele cria alma, Ele cria espírito. E quando Ele nos cria, Ele nos coloca, na sua grandeza infinita, um livre-arbítrio, que é a liberdade, para que a gente faça o que a gente quer. Mas Ele colocou uma consciência e disse: ela te parabeniza ou ela te acusa de acordo com o teu proceder. E eu sempre, quando eu vou falar, eu mostro que no mundo espiritual nós não vamos ocupar a nossa posição, não pelos títulos acadêmicos que nós venhamos ter nas academias, nem pela quantidade de dinheiro que a gente tenha depositado no banco, nem pelas palestras, nem pelo conhecimento da Bíblia, porque senão as axilas seriam as maiores mestras. Não. No mundo espiritual, a lei da afinidade, que é uma lei natural, ela funciona com uma nitidez muito grande, maior do que aqui na Terra. E lá nós somos atraídos pelo pensamento. Por quê? Todo mundo conhece esse provérbio. Eu ia dizendo: cresci, imagina que atrevimento, cresci, nada, eu sou pequeno até hoje, eu tenho que me convencer que sou pequeno. A minha mãe dizia o seguinte: diz-me com quem anda, e eu direi, olha, quem tu és. A doutrina espírita vai mais longe. Ela diz o seguinte: diz-me o que pensa, e eu direi quem te acompanha. Então, no mundo espiritual, nós ocupamos a nossa posição pela nossa sintonia vibracional. Como é que você prova isso? Eu provo aqui na Terra. Um preguiçoso sempre perto de quem trabalha. Já viram isso, gente? Duvido. Um aluno que não estuda perto de um estudioso, a não ser na hora da prova, para afinar a prova, se o professor for otário. É a lei da afinidade, já existe aqui na Terra. E no mundo espiritual, ela existe com muito mais clareza. Mas aí eu perguntava, voltando ainda ao meu amigo bispo, Dom Marcelo, por que os ricos? Por que os pobres? Por que uns sofrem mais do que outros? Por que um
uma turma de 40 alunos, cada um tem um nível de aprendizagem diferente. Aí, eu era mais irônico. Quer dizer que para Zezinho ele deu uma colher de sopa de inteligência. Mas para Sebastião ele disse, eu vou dar só uma colherinha de chá. E para João ele não dá nada. Porque tem alunos que a gente ou pega pela mão e sai conduzindo, ou ele não sai do lugar. Deus seria injusto privilegiar alguém dotado de inteligência e o outro sem nada. E Deus, eu terminei de dizer que Deus não privilegia ninguém. Nós temos o que merecemos. E outro dia eu fui visitar uma pessoa, ele teve um AVC, e disse, eu estou aqui cumprindo o que Deus determinou. Eu disse, está certo. Não sou de contrariar ninguém. A gente precisa respeitar o ponto de vista do outro. A não ser quando alguém, mesmo quando diz as coisas que ofendem a minha religião, mesmo assim eu ainda respeito. Aí ele teve um AVC, mas deixa eu ver. A pessoa tem problema de pressão alta. E o médico diz, não coma carne charque, que a pressão sobe. Carne sobe. Mas carne de charque com batata doce, vem logo água à boca. Muito bom. E a pessoa come. Dá o AVC, e diz, foi Deus que quis. Que conversa é essa, gente? Foi a pessoa que buscou. Então, a doutrina espírita, ela nos mostra isso com a nitidez, com clareza. Mostrando que nós somos os verdadeiros construtores do nosso céu ou do nosso inferno. E eu estava lendo aqui um folheto, literatura de cordel me encanta, eu quero até perguntar ao público, que ele não vai ter coragem de dizer que não, se eu posso levar para mim. Pode sim. Agora eu vou esperar. De público assim, é claro que ele não vai me negar o autógrafo dele também e o folheto, né? E eu estava lendo, mostrando que nós, seres humanos, ainda não sabemos o que é ser feliz. A gente pensa que ser feliz é ser jovem. Aí eu pergunto, já viram jovens infelizes? Estou cansado de ver. Aí penso que a felicidade está em ser rico. Já viram ricos infelizes? Outro dia eu fui ao colégio conversar comigo. Ele é rico. É rico. Não podia nem visitar as empresas, que o pai tem muitas, porque ele teve atrito com o outro irmão e o pai mandou que ele ficasse uns tempos em casa. Aí disse, olha, professor João, dinheiro para mim não falta, falta o meu trabalho. Riquíssimo e infeliz. E a gente vê jovem azedo, jovens felizes. A gente vê pessoas de idade azedas e a gente vê pessoas de idade felizes. Eu não sei se dá tempo eu contar ainda um caso, mas eu sonhava numa casa na Baía da Traição. Aqui todo mundo conhece a Baía da Traição, né? Mas eu só queria na rua principal. E um dia eu fui para lá, para a casa de um amigo, e quando eu vou passando, uma placa, vende-se, na rua principal, bem perto da delegacia. Eu disse, é essa que eu vou me virar dos 30, mas eu vou comprar. O dono morava em Campina Grande, e eu fui comprar essa casa. Comprei, e fiquei com ela mais ou menos uns 10 anos, até que um dia, o meu filho foram se abusando, só ia quando a gente fosse. A minha esposa, queriam fazer da minha esposa para fazer comida para eles, o tempo inteiro, para os amigos, que eu nunca vi. E eu disse, é melhor a gente não ter mais aquela casa. E aí, de uma hora para outra, a gente vendeu e a casa continua lá e a gente não sentiu nem falta. Mas tem pessoas que dizem, não, a minha felicidade está se eu comprar um carro novo. Mas vem uma criança bem rebelde, pega uma tampa e passa no carro novo. E rala. O mundo se acaba por causa disso. Então, nós ainda não sabemos o que é ser feliz. Aí diz, eu vou me casar para ser feliz. E outro dia eu encontrei um dizendo, vou descasar para ser feliz. E outro dia eu encontrei, eu vou ter filho para ser feliz. Encontrei o outro dizendo, eu não quero filho para ser feliz.
Então a felicidade é um estado da alma. E para eu, aí vocês agora podem perguntar, e você é feliz? Sim, eu sou muito feliz, graças a Deus. Mas para poder ser feliz, é um estado da alma. A felicidade não está no ter, a felicidade está no ser. Por quê? E a doutrina espírita, ela nos proporciona tudo isso para que a gente tenha, porque tem uma passagem na Bíblia que diz o seguinte: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico salvar. Que absurdo! O que é que tem a ver camelo com fundo de agulha? Riqueza não é ruim, riqueza não é bondade, riqueza é neutra. A maldade, a bondade da riqueza está em quem está lidando com ela. Porque se ela fosse ruim, Deus não colocaria nas mãos dos seus filhos para ficar com ela. Agora, o que se faz e a maneira como se conseguiu a riqueza é que está. A pessoa bota uma pessoa para trabalhar na sua empresa, não assina carteira, não paga o mínimo. Bota uma pessoa para trabalhar em sua casa, não assina carteira, não paga o mínimo. E ainda chama de secretário. Então, a riqueza, ela é neutra. Agora, o que se faça com ela, aí é que está o problema. E Jesus já nos advertia, a porta larga, a porta estreita. Quem não conhece essa passagem da Bíblia? Agora, a doutrina espírita mostra que ser rico não é nada demais. Basta que saiba administrar a riqueza. Então, o que me encanta também na doutrina espírita é que ela não promete o céu a ninguém. Ou alguém aqui já disse: venha, levanta a mão, levanta o pé e cante e rode que você vai para o céu. Eu acho que aqui não tem isso não. Mas ela nos livra do inferno. Imagine, quando ela nos conscientiza que o inferno é o estado da consciência de cada um. Outro dia eu ia e encontrei uma pessoa que o povo gosta de me perguntar as coisas, eu não sei porquê. Aí disse: professor João, inferno existe? Aí eu disse: você tem filhos? Tenho 3, era numa sexta-feira. Você tem o dinheiro da feira da amanhã no sábado? No sábado? Ele disse: tenho. Eu disse: é o céu. Ele olhou para mim: e se você não tivesse o dinheiro para comprar a comida dos seus filhos amanhã, seria o quê? Ele disse: o inferno? Eu digo: sim. E isso é que seria o inferno. O inferno é o pai, a mãe não ter comida para dar ao filho. O céu é mantê-lo com dignidade e com responsabilidade. E a doutrina, ela nos conscientiza de tudo isso. Hoje eu estudo a Bíblia, compreendo porque Deus é grandioso. Eu compreendo que Jesus não é Deus, mas eu compreendo que Ele é o seu Filho amado e que nos veio trazer a verdadeira lição de amar. E quando Ele nos apresenta quando Moisés receber aqueles 10 mandamentos, quando vocês forem ler aquele primeiro mandamento: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos libertei da escravidão do Egito, não tereis diante de mim outros deuses. Usam o plural. Já aparece aí um Deus egoísta. E diz: não adorarás imagem esculpida feita pelo homem, porque é abominável. E eu sou um Deus zeloso, mas também sou um Deus vingativo. Deus vingativo está lá no Velho Testamento, primeiro mandamento de Moisés. Deus vingativo, vingança é um sentimento nosso e não de Deus. Que eu puno a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Olha a reencarnação aí. Eu pergunto: a terra, os homens hoje, o meu filho, eu erro, o juiz deixa o meu filho para a cadeia por mim? Na terra. E Deus, como é que Ele vai punir os meus erros? Nos meus filhos. A prova da reencarnação. Então, nós conquistamos na nossa vida o que nós merecemos. No mundo espiritual, que é uma organização fora do comum, e lá existem o setor da reencarnação, e que os pais muitas vezes escolhem um filho bem rebelde para a sua família, e que quando chega aqui na terra
uma família bem equilibrada e tem um filho problemático na saúde, no meio da família, e é chamado de ovelha negra da família. Aqui na cidade de vocês não tem isso, é isso? Não tem isso não, né? A ovelha negra da família, ou vocês já ouviram isso? Não. A ovelha negra da família. Não. Aquela ovelha negra, outro dia eu estava falando com uma pessoa de outra religião, eu disse, e aquela ovelha negra é o que merece maiores cuidados. Eu tenho um amigo que tem 3 filhos, um é médico, o outro, a menina é advogada e o outro é um Deus que sacude, envolvido com tudo. E eu quero muito mais bem ao que é envolvido com tudo, e o que é médico disse, eu vou deixar de ser bom, porque meu pai só dá valor a fulano que não presta. Eu disse, porque ele é doente, meu filho. E quando a gente está mais doente, a gente não vai para a enfermaria, a gente fica nu. E quem está mais doente fica onde? Na UTI. Porque precisa de mais cuidado. Seu pai está certo, ele olhou para mim admirado, porque seu irmão é doente, meu filho. E eu desafio qual é o pai e a mãe que ele não toma conta do filho doente em casa mais do que o estado de saúde. E a doutrina é quem nos orienta a esse respeito. Então é por isso e muito mais que eu me tornei espírita. Que Jesus nos abençoe.